Olá, queridos irmãos e irmãs, sou o Padre Marcos, postulante da Comunidade de Aliança do primeiro ano da Missão de Belém, né? E nós estamos nesses vídeos falando um pouco sobre a nossa preparação para vivenciarmos bem a Semana Santa, não, a Quaresma, né? Para vivermos bem este tempo que é o caminho para vivermos intensamente e alegremente a ressurreição do Senhor Jesus, né? A fonte do nosso carisma também, né? O ressuscitado que passou pela cruz. Então, convém muito a nós, enquanto comunidade, enquanto católicos também, porque a ressurreição não é, vamos dizer, algo restrito, né? Da comunidade Shalom, né? Mas é um evento que vem para salvar toda a humanidade, mas nós, de uma forma muito especial e particular, devemos viver intensamente esta preparação para também vivermos intensamente a ressurreição do Senhor Jesus. E no vídeo passado nós falávamos sobre a Quaresma, né, sobre este tempo, né, uma pequena introdução, e falávamos sobre as 3 obras que nós devemos realizar no tempo da Quaresma, que é o jejum, a oração e a esmola. No vídeo passado eu falava sobre as concupiscências que foram geradas em nossa vida, em nossa humanidade, né, fruto do pecado de Adão e Eva, né? E no vídeo passado eu falava sobre esta primeira concupiscência, que é a concupiscência da carne, que deve ser combatida com o jejum. E nesse vídeo eu tentarei falar sobre as outras concupiscências, né? Concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. E adentrando já no nosso tema, né? Sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, ela diz respeito ao desejo de possuir e de ter as coisas que o homem tem. E se vocês forem perceber, o nosso desejo de ter alguma coisa, o nosso desejo de querer alguma coisa, ele vem primeiramente pelos olhos. É vendo aquilo ali que eu então me interesso em querer possuir. É interessante porque os publicitários, as pessoas que trabalham em marketing, né, elas já entenderam isso, já sacaram isso, né? De tal forma que, por exemplo, para que eles vendam alguma coisa, eles então trabalham muito na questão da publicidade, ou seja, da propaganda, né? Quando se diz que a propaganda é a alma do negócio, não é mentira não. Porque quanto mais você publica, quanto mais você coloca ali à vista do seu cliente, isso vai despertando nele, inconscientemente, vai despertando nele o desejo de querer possuir aquilo, de querer saber daquilo. Por isso que também nós, enquanto comunidade, quando se tem algum evento da comunidade, o Acampes, né, o Renascer, o CJS ou qualquer outro evento da comunidade, nós também devemos fazer esse exercício também de publicar nas nossas mídias sociais, né, de mandar para as pessoas, porque quanto mais a gente manda, quanto mais a gente publica e as pessoas vão vendo, a gente também vai gerando também no coração delas o interesse por aquilo que é bom, por aquilo que é de Deus. Então, o contrário também funciona. Assim como as pessoas também são atraídas por aquilo que não é muito bom pelos olhos, né, e desejam possuir aquilo, também para as coisas que são de Deus funciona também. Então, é necessário que a gente faça esse esforço, né? Mas, voltando para a concupiscência dos olhos, o desejo de possuir, ele é gerado exatamente por esta realidade de estar vendo as coisas e também querer se adquirir. A concupiscência dos olhos, ela também se estabelece nesse ver na realidade do poder. Eu vejo que uma pessoa tem aquilo ali que manda e eu quero também. Eu quero também. Eu quero também mandar. Eu quero também agir da forma como ela age, né? Então, o ver o outro fazendo gera também no meu coração o desejo de poder também. Se ela pode, eu também posso, né? E com isso também
gera um outro pecado também na nossa vida. Por isso que eu dizia no vídeo passado que essas 3 concupiscências são as, vamos dizer assim, a raiz para os outros pecados também da vida do homem. Porque, veja bem, quando você começa a ver aquilo ali que aquela pessoa faz, ou aquilo que aquela pessoa tem, você começa a gerar também no seu coração o que nós chamamos também de inveja. Você sente inveja porque aquela pessoa tem o que você não tem. Dizem os grandes diretores espirituais, né, que a inveja, na verdade, ela é uma tristeza do homem por não ter aquilo que o outro tem. E essa tristeza também, quando não cuidada, ela vai gerando um outro pecado, que é o quê? A raiva. Eu senti inveja daquela pessoa, mas agora eu sinto raiva dela porque ela tem aquilo que eu não tenho e eu não consigo alcançar, eu não consigo conseguir aquilo que ela tem. Eu fico com raiva dela porque ela tem aquilo que eu não tenho. Você vê como a concupiscência dos olhos, ela vai gerando outras realidades em nós, né? Ela vai fazendo com que nós vamos tendo outros pecados também na nossa existência, na nossa vida. Por isso que é necessário que nesta realidade do ver, a gente procure examinar a nossa consciência, a nossa vida e perceber o que nós estamos vendo, afinal de contas. O que nós estamos vendo? Eu posso dizer que praticamente grande parte dos teus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, vem por meio da visão. A ciência diz que em torno de 80% ou 70% das informações que chegam no nosso cérebro vem por um sentido chamado visão. Não é nem tanto pelo tato, nem pelo olfato, nem pelo paladar, nem pela audição, né? Mas pelo ver. As informações que chegam no nosso cérebro, a maioria delas chegam pelo nosso ver. E também a maioria dos pecados que nós realizamos chegam pelo nosso ver. Aquilo que eu observo me leva, de repente, a imaginar as coisas, a pensar as coisas, a querer as coisas. Por isso que nós devemos educar muito o nosso ver, o nosso olhar. Se alguma coisa que vai acontecer pode me levar ao pecado, eu tenho que exatamente, não digo fechar nem tanto os olhos, mas desviar o olhar, né? Porque aquilo vai me levar a fazer um pecado maior. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos dizer, não, mas é só uma olhadinha, não, mas é rapidinho, isso não vai gerar, não. Quanto mais você se ausenta de ver aquilo ali, menos necessidade você vê de querer aquilo. De querer aquilo. É simples, é simples. Então, o nosso olhar, o nosso ver, a concupiscência do olhar nos leva a querer as coisas, a adquirir as coisas, né? A querer possuir as coisas, né? Então, ver, por exemplo, sites de roupa, de moda, né? E por mais que você não tenha direito, mas isso fica aquele desejo de possuir, né? Casas, não sei, tantas outras coisas que cada um de vocês vão percebendo também as suas misérias, né? As suas fraquezas, mas que, no entanto, levam a gente a querer possuir, a querer perceber. O homem começa a ter e com isso, com esse querer possuir, a pessoa acaba aqui também gastando o que não tem para possuir. Fala exatamente aqui já de bens materiais, né? Quantas coisas que você tem de repente que já não fazem sentido, né? Às vezes eu fico olhando, por exemplo, os jovens, né? Insistem com os pais de comprar aquela calça, aquele celular ou aquele, não sei, aparelho de videogame e depois enjoa. Começa a jogar todos os dias, né? Começa a usar frequentemente aquilo ali, mas depois vai perdendo o gosto, né? E depois você
já não quer aquilo, já quer o novo, já quer algo mais atual, né? E o homem, na verdade, com a concupiscência do olhar, ele vai possuindo aquilo que não tem tanto sentido para ele, já não tem tanta necessidade. Então, a nossa educação no nosso olhar, ela é fundamental para que nós possamos, então, evitar adquirir aquilo que não é necessário para a nossa vida, mas também de realizar aqueles pecados que não nos convém. No fundo, esse caminho da quaresma é um caminho para nos tornarmos santos diante de Deus. E o combate para a concupiscência dos olhos está na esmola, ou seja, está no despojamento dos bens. Esse tempo da quaresma, nós somos convidados a fazer um despojamento material de algo. Mas não somente um despojamento material, mas, por exemplo, se você vê que o seu Facebook, que o seu WhatsApp, que seu Instagram, ou sei lá o que, está te fazendo pecar, ou está te impedindo de viver um caminho de santidade, é bom que você se disponha, que você tire. Eu, por exemplo, alguns anos atrás, eu vi a necessidade de, durante o tempo da quaresma, né, eu desativar, na verdade, né, o aplicativo do Facebook do meu celular. Né? E vivi a quaresma toda sem esse aplicativo, né? Sem essa mídia social, porque ela não estava me fazendo bem, ela estava tomando muito meu tempo, estava me impedindo na minha vida de oração, na minha vida de leitura, enfim, tantas outras coisas, né? Só que depois, também, quando terminou o tempo da quaresma, eu achei conveniente excluir a conta. Excluir a conta porque, de fato, se eu voltasse a ter, possivelmente iria me levar para o mesmo caminho. E a gente tem que ficar muito atento também a isso, meus irmãos, porque a gente às vezes quer fazer abstinência ou penitência a respeito de alguma coisa que a gente tem ou que a gente gosta, né? Mas se de repente aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você gosta não lhe traz santidade, e você sabe que se você voltar a fazer aquilo vai lhe fazer pecar, é melhor que você viva uma quaresma eternamente. Tanto é que eu, particularmente, não tenho perfil no Facebook. Não tive mais. Nem tenho a intenção de ter mais, né? Nem me faz falta Facebook, particularmente, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente pode correr o risco de se abster temporariamente de algo que nos faz pecar, mas depois, quando voltar a quaresma, vai voltar todos os pecados de novo, vai voltar tudo de novo. E aí? Né? A quaresma é essa intenção da igreja da gente viver santamente por toda a vida. Abster-se daquilo que não nos faz bem. Entende? E a esmola, esse despojamento, né, ele nos ajuda a viver isso de uma forma concreta, né? Até mesmo na questão dos bens materiais. Quantas coisas você tem na sua casa que já não mais são úteis, né? Sapatos, roupas, adereços, né? Às vezes relógio, você tem mais de um relógio, né? Celular. Tantas outras coisas que não impedem você de viver santamente, de forma pobre, né? Como Cristo viveu pobre. É um tempo também para a gente olhar para o nosso guarda-roupa, olhar para aquilo que nós temos e ver se realmente isso aqui é necessário, se realmente isso aqui é essencial, se realmente isso aqui vale a pena para minha santidade, né? Para minha vida, né? E despojar-se. E despojar-se de forma material. Não é somente via virtual de alguma coisa assim nesse sentido, não, mas materialmente daquilo ali, né? Nós tivemos agora recentemente, no ano passado, a beatificação de Carlo Acutis, né? E ele fazia isso muito concretamente quando ele era de uma família que tinha uma certa condição financeira razoável, né? E ele, então, quando via os mendigos, algum pobre, né, quando ele passava por eles, ele se despojava daquilo que ele tinha, né, de camisa, de tênis, né, de alguma coisa que pudesse amenizar o sofrimento daquela pessoa ali. E nesse tempo da quaresma nós somos convidados a fazer isso, né,
Quantos pobres existem entre nós? Quantas pessoas necessitadas? Então, a esmola, ela também nos ajuda a não olhar somente para aquilo que é desejoso para nós, mas também olhar para aquilo que me causa até certa repugnância, né? Que não me atrai, né? Quem se sente atraído, claro, tem as suas dimensões, mas nem todo mundo se sente atraído a olhar uma pessoa passando por dificuldade. A nossa tendência diante de um pobre, diante de um mendigo, é virar o olho, é virar o olhar, é fingir que não viu. Então, a Quaresma, essa dimensão da esmola, ela nos convida a olhar para o outro, a olhar para o pobre, a olhar para aquela pessoa que está passando por alguma necessidade, né? Mas não somente olhar, mas se dispor em querer ajudar. Quando você olha para alguma coisa que é prazeroso, por exemplo, assim, olha, por exemplo, para uma roupa, você olha, você admira, nossa, mas eu queria ter essa roupa, né? Você fica ali contemplando, você fica desejando adquirir aquilo, né? Alguns de nós até mesmo adquirimos. Mas quando você olha para um pobre, para alguém necessitado, em ti se desperta também o desejo de querer ajudá-lo. Não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudá-lo. Ou você vira o olhar e finge que não viu. Porque essa atitude é a atitude que nós deveríamos fazer para aquilo que não nos convém, para aquilo que não nos leva para o céu. E nós temos a tendência de fazer o contrário. Então, a concupiscência também do olhar, elas também está nessa realidade, né? De não nos deixarmos ser atraídos por aquilo que nos vai tornar santos. Então, o jejum, né? A esmola, né, o despojamento de si é o combate que a igreja nos ensina, né, o remédio, na verdade, que a igreja nos ensina para curar essa ferida. E depois nós temos, então, a soberba da vida, né? A soberba da vida é a tendência do homem de querer ser como Deus, de querer ser como Deus. Isso nós já vemos desde lá do Gênesis, né? Já vimos lá desde o Gênesis, quando a serpente tem um diálogo com Eva, ela pergunta, né? Por que Deus proibiu vocês de comerem o fruto da árvore? Não. Aí Eva diz para a serpente, não, mas Deus disse que se nós comermos nós vamos morrer, né? E a serpente diz, não, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Aí os olhos de Eva também crescem, né? Porque o homem tem essa tendência de querer ser como Deus. E a soberba da vida está nisso, está exatamente na dimensão do nosso orgulho, de não querer depender de Deus, na dimensão de não querer se deixar-se ser humilhado por Deus. E essa dimensão da soberba da vida, ela vem por uma via que é o próprio combate dela, que é a ausência da vida de oração. A ausência da vida de oração, ela leva-nos a sermos soberbos. Porque no fundo, nós queremos dizer que nós não precisamos de Deus para a gente ir para o céu. Eu não preciso rezar 2 horas de tempo, eu não preciso ir para a missa todos os dias, eu não preciso ir para a missa todo domingo, eu não preciso se confessar, eu não preciso comungar, não preciso rezar o terço, né? Não preciso fazer estudo bíblico, não preciso fazer caridade com os irmãos para mim ir para o céu. Eu vou combater os meus pecados por mim mesmo. E aí a gente esbarra naquele pecado, naquela heresia, na verdade, que a igreja já condenou, que é o pelagianismo, que é aquela heresia, né, que Pelágio, se não me engano, era um monge, né, que dizia que o homem tinha força suficiente para chegar até Deus. Ou seja, não precisava da graça, não precisa da graça de Deus, da intervenção de Deus para que a gente trilhe um caminho de santidade. E, na verdade, isso é totalmente contrário à nossa fé. Porque todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos de Deus para chegarmos até Ele. Sem a graça de Deus, nós iremos nos perder pelo caminho. Então, quando o homem deixa de rezar, quando o homem deixa de buscar a Deus, ele começa a ter um coração soberbo.
Um coração onde o homem acha que ele vai chegar até o céu sozinho. Onde ele começa a, vamos dizer assim, a criar os seus critérios, a criar suas próprias regras, as suas próprias leis, né? Dizia certa vez eu ia numa análise de conjuntura, no encontro, e o palestrante dizia o seguinte, que nós estamos em um mundo religioso, mas sem religião. Ou seja, as pessoas são religiosas, mas não têm religião. Não acreditam em Deus, não pertencem a nenhuma igreja. Elas mesmo criam as suas leis, elas mesmo criam as suas regras, né? E com isso, às vezes, acabam que exatamente não deixando-se guiar por Deus. Então, a soberba da vida, ela está no homem em não querer ser humilhado. Porque, vejam bem, buscar a Deus, buscar a oração, a vida de oração, ela exatamente exige do homem a disposição de entender de que ele, pelas forças dele, não conseguirá chegar ao céu e que eu preciso de um auxílio, eu preciso de Deus. Eu preciso da vontade de Deus na minha vida, né? Eu preciso que Deus esteja comigo, né? E o que combate isso é exatamente a vida de oração. É a busca em Deus insistentemente, diariamente. A vida de oração, ela nos leva a quebrar a nossa soberba, nos leva a quebrar o nosso orgulho, nos leva a quebrar aquilo que não agrada o coração de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante destas realidades, né, só nos basta mesmo a gente rezar e pedir a Deus a graça de ter sempre o desejo de querer estar com Ele. De pedir a graça de querer sempre permanecer na sua presença e de que o nosso coração nunca tenha pretensão de achar que nós iremos para o céu sozinhos. E com isso, né, com essa falta de oração, essa falta de Deus na vida do homem, o homem vai se achando, né, dono de tudo, o homem vai se achando melhor, né? O homem vai depositando nele a sua própria confiança, né? Vai achando que ele mesmo vai conseguindo as coisas e acaba quebrando a cara em muitas das vezes, né? Porque nós não conseguiremos ir para o céu apenas com as nossas próprias forças. Então, no vídeo de hoje, né? Trabalhei com vocês essas duas concupiscências, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Que tem como combate disto a esmola e também a vida de oração. Amanhã nós iremos ver mais um outro ponto importante para vivermos concretamente este tempo da Quaresma, tão bonito e tão importante para a nossa vida cristã. Shalom!